Fala, galerinha do Mais 10 Futebol Clube, Dariton Souza chegando na área para falar a respeito da penúltima rodada da segunda fase da Série C do Campeonato Brasileiro. É isso mesmo, a quinta rodada, a penúltima dessa segunda fase, é nesse final de semana, com jogos no sábado e no domingo, e podemos conhecer já algumas equipes que podem alcançar o tão sonhado acesso para a Série B de 2022. E vamos explicar como está a situação de cada equipe nos grupos e o que eles precisam fazer para alcançar esse objetivo ou para chegar na última rodada ainda com esperança de classificação. Bora lá então, começando a falar do grupo C, no qual temos a liderança de momento da equipe do Ituano com 9 pontos ganhos, é o líder. A equipe tem 3 vitórias até o momento e um saldo de 4 gols. O saldo do Ituano é um bom saldo e tem 3 vitórias, o que é importante para o critério de desempate. Logo em seguida vem o Criciúma com 1 vitória e saldo de 1 gol. Por isso o Criciúma se encontra na segunda posição do grupo C, né, com 5 pontos. E em terceiro, o Botafogo da Paraíba, que também tem os mesmos 5 pontos, tem 1 vitória até o momento em 4 jogos, mas tem um saldo de 0 até o momento. E na última colocação, numa situação bem delicada, num momento muito crítico, o Paysandu, que tem até o momento apenas 2 pontos, tem 0 vitórias e tem um saldo de -5. Lembrando que todos eles ainda têm chance de classificação. Daqui a pouco eu vou voltar aqui para falar sobre esse grupo C e falar o que eles precisam fazer nessa quinta e sexta rodada se ainda buscam essa classificação. No grupo D, a Tombense de Minas Gerais é a líder até o momento. A Tombense tem 7 pontos ganhos em 4 jogos disputados. A Tombense tem 2 vitórias e saldo de gol de 1 gol de saldo. Logo em seguida vem o Novo Horizontino, que tem 6 pontos. Ele está na frente do Manaus pelo critério de desempate, que é o número de vitórias. Então o Novo Horizontino tem 2 vitórias até o momento e tem um saldo ruim. O saldo do Novo Horizontino é -4. Mas as vitórias deixam ele na frente do Manaus. O Manaus, que vem em seguida também com 6 pontos, tem 1 vitória e saldo de 5 gols. E fechando, a situação do Ipiranga é bem semelhante com a situação do Paysandu, né? Só muda pela questão do saldo. O Ipiranga também tem 2 pontos até o momento, né, em 4 jogos, e tem um saldo de -2. Galera, vamos falar dos horários das partidas aqui, né, que vão acontecer entre sábado e domingo. A CBF alterou, né? Era para o grupo D acontecer no domingo e o grupo C no sábado, só que eles mudaram tudo, né? Eles colocaram o grupo C para correr no domingo e o grupo D no sábado. Então vamos aos jogos. Hoje, sabadão, no caso amanhã é sábado, teremos a partir das 16 horas Criciúma e Ituano, às 18 horas Botafogo da Paraíba e Paysandu. No domingo, quinta rodada, grupo D, teremos o jogo entre Manaus e Tombense. Vamos corrigir aqui, gente, rapidinho, desculpa, vamos corrigir aqui, vamos lá. No sábado, grupo D, tá? Porque a CBF alterou, então teve essa questão aí, vamos lá. No sábado, às 17 horas, teremos Manaus e Tombense, sábado às 17 horas. E às 19 horas, teremos Ipiranga e Novo Horizontino, isso no sábado, tá? No domingo, às 16 horas, teremos Criciúma e Ituano, grupo C, e Botafogo e Paysandu, Botafogo da Paraíba e Paysandu jogam às 18 horas do domingo. Como é que tá a briga pela classificação, galera? Vamos lá então rapidinho. Começando pelo grupo D, né, que os jogos são no sábado. A equipe do Tombense precisa vencer o jogo contra o Manaus, né? Se o Tombense bater o Manaus fora de casa, o Tombense vai a 10 pontos. E dependendo do resultado do jogo entre Novo Horizontino e Ipiranga, automaticamente o Tombense alcança o acesso, né? O Tombense chegaria a 10 pontos, não seria mais alcançado pelo Manaus, e automaticamente, ele nem precisa tanto do resultado do Novo Horizontino, né? Porque se o Novo Horizontino ganhar e a Tombense ganhar, automaticamente as duas equipes sobem de divisão. Então podemos ter 2 já acessos já nessa rodada. Então, se a Tombense vencer o Manaus lá na Amazônia e o Novo Horizontino bater o Ipiranga, já teremos os 2 classificados para a Série B de 2022 no grupo D. Por quê? Porque o Novo Horizontino chegaria aos 9 pontos e o Manaus até poderia alcançar em número de pontos, mas não alcançaria em número de vitórias.
Então, automaticamente, o Novo Horizontino ficaria com 3 vitórias, o Manaus poderia alcançar no máximo 2 vitórias e não conseguiria ultrapassar. Então, para Tombense, o ideal seja ela ganhar o jogo dela e se classificar. Para Tombense, uma vitória vale vaga na Série B de 2022. Já para o Manaus, que joga em casa, com a presença da torcida, a obrigação do Manaus é que o Manaus vença a partida. Nem um empate seria muito bom para o Manaus, porque o Manaus teria que jogar a sua vida na última rodada contra o Novo Horizontino em Novo Horizonte, o que seria um pouco complicado. Então, se o Manaus vencer, a chance do Manaus assumir a liderança é muito grande. O Manaus chegaria a 9 pontos e guardaria talvez o resultado de Novo Horizontino e Ipiranga. Lembrando que se o Manaus conseguir vencer a Tombense, Novo Horizontino só empatar com o Ipiranga ou perder, na última rodada, com 1 ponto, o Manaus consegue o acesso, ou se a Tombense tropeçar também, empatar na última rodada, o Manaus sobe até com derrota. Então a matemática do grupo D é essa aí. Novo Horizontino, como eu disse, precisa vencer o jogo dele, que ele tem contra o Ipiranga fora de casa, e torcer para o Manaus perder o jogo contra a equipe do Tombense para garantir vaga e os dois já irem para a Série B de uma vez, né? Por Ipiranga, matemática é bem mais complicada, né? O Ipiranga tem que vencer o Novo Horizontino, tem 2 pontos, chegaria a 5 e, na melhor das hipóteses, torcer para o empate, né? Entre Tombense e a equipe do Manaus. Porque se eles empatarem, o Tombense iria para 8, o Manaus ficaria com 7 e o Ipiranga ia para a última rodada, no tudo ou nada, jogando contra o Tombense lá em Tombos. Então, pela matemática, o Ipiranga também tem essa situação, uma situação do Ipiranga bem delicada. Grupo C, grupo que os jogos são no domingo, galera. Grupo C também, o Ituano, matemática simples do Ituano. Então precisa de 1 ponto. O Ituano precisa de 1 ponto para garantir vaga na Série B de 2022. A matemática é muito simples. Se o Ituano empatar com o Criciúma no Humberto Russo no domingo, o Ituano estará na Série B de 2022. Um empate é o que ela precisa. E talvez até com a derrota o Ituano consiga se classificar. Porque o que acontece? Se o Botafogo da Paraíba não ganhar do Paysandu, automaticamente o Botafogo e o Criciúma não alcançariam, o Criciúma talvez sim, porque poderia passar uma final. Mas o Botafogo não alcançaria mais o Ituano em quesito de vitórias. O Ituano tem 3 vitórias até o momento e não seria mais ultrapassado pelo Botafogo da Paraíba em caso de vitórias. Então o Ituano, mesmo que talvez venha a perder a partida para o Criciúma, ele ainda tem chance de se classificar se caso o Botafogo da Paraíba não vencer o Paysandu. Para o Criciúma é de suma importância vitórias. Se o Criciúma quiser talvez sonhar com o acesso, precisa vencer para dar uma maior tranquilidade, já que na última rodada aqui pega o Paysandu. O que o Paysandu tem a ver com essa rodada em si? O Paysandu tem chance matemática de classificação, não tem nenhuma vitória ainda, mas se ele ganhar do Botafogo da Paraíba fora de casa e ganhar do Criciúma jogando em casa, ele chegaria a 8 pontos e talvez ele teria uma chance matemática de classificação. O que atrapalha um pouco o Paysandu agora é a questão do saldo de gols. Ele até poderia alcançar as 2 vitórias, mas o saldo de gol do Paysandu está muito ruim. É um saldo negativo de -5, então a situação do Paysandu está bem complicada nesse momento. Vamos ver o que vai acontecer. Então, matemática simples. O Ituano empatou, subiu. Se perder, o Botafogo da Paraíba não pode vencer o jogo contra o Paysandu para ele conseguir o acesso já nesse sábado. Para embolar tudo, para não subir ninguém nessa quinta rodada, o Criciúma teria que bater o Ituano, chegaria a matemática de 18 pontos, e o Botafogo da Paraíba teria que ganhar do Paysandu, também chegaria a 8 pontos. Aí a briga ficaria para a última rodada, onde o Botafogo da Paraíba enfrenta o Ituano lá em Itu, e o Criciúma jogaria com o Paysandu já eliminado em Belém, para ter uma matemática simples, né? Por que essa rodada pode ser uma rodada muito importante para o Botafogo da Paraíba? Porque se o Botafogo da Paraíba fazer o papel dele, e o Ituano, sei lá, arrancar um empate que seja contra o Criciúma e conseguir a vaga, o Botafogo passaria o Criciúma na briga pela classificação e automaticamente teria um jogo de precisar de 1 ponto, talvez, contra o Ituano jogando em Itu, e pegaria um time mais relaxado, né, galera? Porque se o Ituano conseguir a classificação e quem sabe já confirmar até o acesso, a última rodada para o Botafogo da Paraíba talvez seja mais tranquila. Você pegar um time que já conseguiu o objetivo, que é chegar na Série B e tudo mais. Mas vamos aguardar para ver o que acontece. O jogo é muito importante para Criciúma e Botafogo da Paraíba, que jogam em casa, e para o Ituano, que precisa de 1 pontinho para subir. Para o Paysandu é tudo ou nada. O Paysandu precisa ganhar as 2 partidas e ver se melhora um pouco essa situação do saldo de gols. Beleza? Galera, esse foi o resumão aí da quinta rodada, do que vai acontecer nessa quinta rodada dos jogos da Série C. Fique ligado mais 10 Futebol Clube. Se tiver acesso, estamos de volta para informar para vocês. Um abraço, se inscreva no canal. Mais 10 Futebol Clube, seu canal de esportes do YouTube.
Série C é aqui.